Duas adolescentes saíram para caminhar Elas só iam sair por 1 hora. e não voltaram para casa. Podiam ter se perdido, de repente saíram da trilha de sempre. O celular de uma das vítimas revelou pistas alarmantes. Uma colina. Acho que não tem como correr em uma ponte como aquela. E depois, um garoto de 13 anos desapareceu sem deixar rastros. Esse tipo de coisa não acontece no sudoeste rural do Colorado. Na região é conhecida pelo rafting e pela pesca, não por crianças que desaparecem. Não sabíamos onde ele estava e isso era horripilante. O terreno difícil e irregular não podia ser o culpado. Dizer que um garoto de 13 anos não conseguiria andar por aquele terreno é um absurdo. Dois casos perturbadores com diversas O teorias. assassino pode estar nesta sala. Vou continuar lutando até não conseguir mais. O que realmente aconteceu com Abby, Libby e Dylan? Ainda um mistério. Libby German, de 14 anos, e Abby Williams, de 13, eram grandes amigas. Eu acho que elas se conheceram no começo do ensino fundamental. Faziam parte da banda e jogavam vôlei juntas. Adoravam a companhia uma da outra porque tinham muitas coisas em comum. As duas adoravam artesanato, pintar e desenhar. E também gostavam da natureza. Eram pessoas muito divertidas e gostavam das atividades na escola e de esportes. Quando eu conheci a Abby, ela era bem quietinha. Mas quando a Libby estava por perto, ela ficava muito mais falante, extrovertida. Elas duas se complementavam porque a Abby podia falar pra Libby: "Você tá exagerando". Mas a Libby podia fazer a mesma coisa pela Abby e falar que ela devia ser mais extrovertida e se divertir um pouco mais. Elas ficavam nos tablets, uma na casa da outra, ou cada uma na sua casa, e ficavam conversando, ou iam comer juntas. Elas sempre estavam se falando o tempo todo, e eu dizia: desliga o telefone. Como a maioria das adolescentes, elas viviam nas redes sociais. Na segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017, Libby postou essa foto da Abby no Snapchat enquanto estavam passeando. É uma foto bonita, a Libby era boa nisso. Foi a última vez que eu vi as duas. É um mistério que abalou a cidade de Delphi, em Indiana, e a família das meninas desde 2017. Isso não acontece em comunidades como Delphi, só em cidades grandes. Acontece em outros lugares, mas não aqui. Abby era uma menina gentil e alegre de 13 anos, apaixonada por praticamente tudo. Ela amava as pessoas, amava os animais, amava a arte, amava a música e tentava fazer tudo pelo menos uma vez. Libby, de 14 anos, era aventureira e cheia de vida. Ela amava esportes e era ótima em matemática e ciências. A Libby era uma pessoa muito inquisidora. Ela estava sempre fazendo perguntas e tentando descobrir mais sobre as coisas. As duas adolescentes estavam na 8ª série da Escola de Ensino Fundamental de Delphi, em Indiana. Na manhã de 13 de fevereiro, as grandes amigas acordaram na casa dos avós da Libby depois de passarem a noite lá. Libby morava com os avós desde os 3 anos de idade. Elas estavam animadas com um raro dia de folga da escola. Estava bem quente naquele dia e como elas adoravam a natureza, disseram: vamos fazer uma caminhada nas trilhas. Elas fizeram o que eu esperava, foram pra fora, foram encontrar o que fazer e não ficar na frente de uma tela. Foi uma decisão de momento, elas queriam caminhar nas trilhas. A irmã mais velha da Libby, Kelsey, levou as meninas até uma trilha popular não muito longe, deixando as duas lá por volta de 1h30 da tarde. Elas não estavam com casaco como a minha avó tinha mandado, e aí eu falei pra elas levarem os casacos que eu tinha no carro. Depois eu falei pra Libby que amava ela. O pai da Libby, Derek, também vivia com os avós dela. Combinou de buscá-las às 13h30. As meninas teriam 1h30 para fazer a trilha. Iam passar algumas horas lá tirando fotos, se divertindo e sendo crianças. Então, era isso, esse era o objetivo. Elas foram tirar fotos e curtir a natureza. Às 2h07, 32 minutos depois de chegarem lá, Libby postou essa foto no Snapchat da Abby atravessando a antiga ponte ferroviária. É bom saber que pelo menos elas tiveram um dia bom antes. Pouco mais de 1 hora depois, às 13h11,
O pai da Lib ligou para ela para dizer que estava chegando no ponto combinado. Ela não atendeu. Então ele foi andando até a trilha e tentou ligar novamente. Quando ela não atendeu de novo, ele ligou para a avó da Lib, Beck, para dizer que não estava encontrando as meninas. Então a Beck me ligou. Acho que um pouco antes das 4, eu estava trabalhando. Eu disse, tudo bem, eu vou lá. Elas disseram que iam pelas trilhas, então eu vou lá procurar. Primeiro, eles acharam que as meninas só perderam a noção do tempo, mas logo ficaram preocupados. Já devia ser, sei lá, perto das 5 horas e minha esposa disse, temos que ligar para a polícia, daqui a pouco vai começar a escurecer. Por volta das 5h30, Mike ligou para a polícia. Eles logo chegaram no local, entraram lá e percorreram as trilhas com a gente. A mãe da Abby recebeu uma ligação no trabalho da avó da Lib. Dava para ouvir na voz da Beck que ela estava assustada, preocupada. Alguma coisa tinha acontecido. Eu disse, tudo bem, eu tô indo. Eu liguei para um amigo e disse, poderia ir para o parque e gritar o nome das meninas, porque elas estão encrencadas. Podia não ser nada. A gente esperava que elas fossem ligar dizendo, oi, a gente se perdeu e finalmente consegui sinal no meu celular ou sei lá. E era improvável que elas tivessem simplesmente fugido. A Lib não era de sumir. Eu conhecia ela muito bem e a Abby era do mesmo jeito. Ou, quem sabe, elas tivessem planos secretos. A polícia vasculhou as contas das redes sociais delas. Elas iam encontrar alguém que não era quem disse ser. Quando não encontramos nada disso, pensamos, o que a gente faz agora? Na cidadezinha de Delphi, que tem menos de 3.000 moradores, a notícia do desaparecimento das meninas logo se espalhou. Foi publicado nas redes sociais e as pessoas espalharam que nós estávamos procurando. E a cidade inteira foi ajudar. Era luz de lanterna para todo lado quando escureceu. Eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que estavam ajudando a gente a procurar por elas. Eles se dividiram em grupos, com o responsável do corpo de bombeiros ou da polícia. Mas, conforme o tempo passava, o pânico se instalou. A Lib odeia o escuro. Isso me preocupou, porque eu percebi que a chance delas estarem só brincando com a gente não era... Eu acho que aquilo não era brincadeira. Elas podiam ter se perdido, de repente saíram da trilha normal, podiam ter caído de um barranco, ou sei lá, caído da ponte. Eu pensei em tudo. À meia-noite, ainda não havia nenhum sinal das garotas. Mas a polícia suspendeu as buscas até amanhecer, dizendo que não devia haver motivo para preocupação. Lembro do policial dizendo, olha, a última sessão do cinema acaba em meia hora. Se você vai ficar de castigo pelo resto da sua vida por sair com um garoto ou por sair com seus amigos, você se arrisca. E eu fiquei um pouco mais confortada ouvindo isso. Mas os familiares das meninas estavam preocupados demais para ficarem simplesmente esperando notícias. Os moradores e muitos dos nossos amigos disseram, vamos ficar aqui a noite toda, vamos continuar procurando. Eu fiquei lá até as 2 horas. E fui olhar o canal, estava escuro e frio. E estávamos usando lanternas e eles ficavam olhando a água e o chão. E eu disse, não, eu não estou procurando um corpo. Eu não estou fazendo isso, eu não estou. Essas meninas vão ficar de castigo. Voltei para o carro e disse, não posso fazer isso. Quando o avô da Lib finalmente entrou em seu carro, pouco depois das 3 da manhã, ele sabia que alguma coisa não estava batendo. Elas teriam ido, sei lá, elas teriam ido para a cidade ligado. A Lib era resistente, ela teria feito isso. Não teria ficado lá esperando alguém aparecer, ela não era assim. Aquilo tudo parecia um turbilhão. Foi uma longa noite. Onde quer que elas estivessem, as famílias tinham certeza de que as amigas estavam juntas. Elas eram tão próximas. Nenhuma delas teria deixado a outra. A busca por Abby e Lib continuou na manhã seguinte, já com mais urgência. Ela foi organizada e bem coordenada. Policiais, bombeiros e voluntários estavam todos em busca das meninas. Não se pode perder a esperança, mas tenho certeza que todo mundo tinha medo. Tinha se passado uma noite e, conforme as horas passavam, sabe, a preocupação aumentava.
Por volta do meio-dia, Kelsey saiu com um pequeno grupo de voluntários para procurar embaixo da ponte ferroviária quando escutou alguém gritando. Eu ouvi alguém gritando, perguntando sobre a roupa que elas estavam usando. Acharam um dos sapatos delas. Por um momento, parecia um sinal de esperança, mas em poucos minutos, outra descoberta foi feita. A mãe da Abby estava na cidade, no corpo de bombeiros, quando seu antigo pastor se aproximou. Ele perguntou: alguém já falou com você? Ou te avisou? Eu disse não, e ele falou pra gente subir. Ele me disse que as meninas tinham sido encontradas e que estavam mortas. A primeira coisa que eu lembro de dizer, depois que ele me contou isso, foi: ela não foi batizada. Ele colocou as mãos no meu ombro e me disse: a sua filha deu o coração dela ao Senhor. E garanto que ela está com ele agora. E imediatamente, por mais que isso fosse horrível, ficou melhor. Os corpos das meninas foram encontrados a menos de 1,5 quilômetro de onde elas começaram a trilha 24 horas antes. E, nessa comunidade unida, o caso se tornou pessoal. Por que a Libby? Por que a Abby? Como líder da polícia de Indiana, eu digo que sinto muito. Logo foram descobertas pistas que retrataram a terrível realidade dos últimos momentos de vida das meninas. Não podia estar acontecendo, não no mundo de hoje. Quem faz uma coisa dessas? As amigas Abby Williams e Libby German saíram para caminhar em uma linda tarde de fevereiro e nunca mais voltaram. Elas foram assassinadas. Fizeram autópsias e coletaram DNA, mas a polícia divulgou pouquíssimas informações. Eles não compartilharam muita coisa com a gente, incluindo os ferimentos, nem outras informações para proteger o caso. Eu deixei a polícia fazer o trabalho dela e... eu não gosto de pensar no que aconteceu lá. Rapidamente, a tragédia se tornou notícia nacional. Ainda estão processando a cena do crime. E a mídia invadiu Delphi. Então, em 15 de fevereiro, um dia depois dos corpos das meninas serem encontrados, a polícia divulgou a primeira informação que tinham: uma foto de baixa qualidade de um homem não identificado passando pela ponte. A imagem foi capturada pelo celular da Libby. Eu acredito que ela percebeu que tinha alguma coisa errada. O que esse cara estava fazendo lá, indo na direção delas? Quem era esse desconhecido? A foto foi tirada da extremidade da ponte ferroviária e o homem estava a cerca de 10 metros de distância. A única forma de chegar no local onde o pai da Libby ia buscá-las era atravessando a ponte estreita. E não tinha como evitar aquele homem. Não tinham como passar, elas tinham que esperar ele ir para o lado para elas poderem atravessar. E acho que não dá para correr em uma ponte como aquela. Uma semana depois, a polícia revelou outra pista perturbadora. Era o áudio abafado de uma gravação da voz de um homem dando um comando de 3 palavras. Desça uma colina. Desça uma colina. Desça uma colina. Desça uma colina. Será que era a voz do mesmo homem da foto tirada pela Libby? E o que isso significava? Descer a colina levaria as adolescentes para longe da ponte e na direção do lago, exatamente onde os corpos foram encontrados. Para as famílias, o áudio apavorante e a foto sinistra eram perturbadores. Eu queria saber quem era ele, mas ao mesmo tempo eu não queria saber. Eu não queria descobrir que era alguém conhecido. Era um pensamento apavorante. A foto e a gravação eram provas cruciais capturadas por uma garota de 14 anos, extremamente esperta e corajosa. Nós não temos nenhuma dúvida de que aquela garota foi uma heroína. O que ela fez foi extraordinário, porque foi o único jeito da gente saber
Quer dizer, além de encontrá-las mortas, que tinham um culpado solto e como ele poderia ser. Mas a identidade do homem desconhecido permaneceu um mistério. E depois de um mês, o avô da Libby, de coração despedaçado, se pronunciou em público pela primeira vez. Eu imagino que elas tiveram a oportunidade de uma ou as duas se separarem e seguir por caminhos diferentes. Mas aquelas garotas se amavam e eram boas amigas. Uma não saiu do lado da outra. As duas são heroínas para mim, com certeza. Ele pediu que se alguém soubesse de alguma coisa, que se apresentasse. Nós precisávamos de ajuda, mesmo a menor pista. Por mais insignificante que parecesse, podia ser o que elas precisavam para juntar todas as peças e resolver o caso. Os investigadores estaduais e federais estabeleceram um centro de comando em Delphi. Eles estavam desesperados para encontrar o homem misterioso e alertaram o público sobre o que procurar. Esse indivíduo viajou inesperadamente? Ele mudou a aparência? Ele raspou a barba? Cortou o cabelo? A polícia confirmou que Libby conseguiu gravar mais alguns áudios e vídeos, mas não divulgaram para o público porque continham informações que só seriam de conhecimento do assassino. A mãe da Abby pôde ver alguns deles, mas disse que não revelaram muita coisa. A Libby fala alguma coisa tipo, o caminho acaba aqui, não dá mais para continuar. A gente continua sem ter ideia do que elas estavam sentindo, porque não podemos ouvir nada e nem ver nada. Uma recompensa de $200 mil foi oferecida, mas os meses se passaram e eles permaneceram sem pistas. Então, 5 meses depois da morte da Abby e da Libby, a polícia divulgou esse retrato falado, baseado nos relatos de outras testemunhas que viram o homem que a Libby fotografou na trilha naquele dia. A polícia pensou que nas primeiras semanas com o retrato falado e a foto ia solucionar o caso, não ia demorar muito mais, que tudo ia se desenrolar rápido, mas não foi bem assim. A cidade inteira de Delphi estava devastada e queria respostas. Alguém pegou as nossas meninas e matou elas, que também eram parte da família dessa comunidade. Nós fomos violados. As pessoas ficaram com raiva, ficaram bravas e queriam pegar esse cara. Atrás de uma tela pode ser o lugar perfeito para se esconder. Nem sempre dá para saber quem é a pessoa por trás de um perfil. E quando as fronteiras entre o mundo virtual e o real deixam de existir, a investigação também não pode conhecer limites. Eu não aguentava mais aquilo. Nós nunca vimos uma coisa assim antes. Especial Rede de Mentiras. Estreia terça, 29 de outubro, a partir das 8h30 da noite, no Investigação Discovery. Em setembro de 2017, parecia que os investigadores haviam encontrado o primeiro possível suspeito. A polícia de Indiana analisa uma possível conexão entre um homem de Indiana preso no Colorado e o assassinato de Abby Williams e Libby German em Delphi, 7 meses atrás. O homem foi preso depois de ameaçar pessoas com um machado perto de uma trilha. A foto dele revelava uma grande semelhança com o retrato falado divulgado pela polícia. E ele tinha passagem pela polícia de Indiana por agressão sexual. Eu disse pra minha mãe, eles pensam que pegaram o cara. E ela surtou, só falei pra ela se acalmar, porque tínhamos que esperar. Existiam semelhanças suficientes entre os casos para os policiais de Indiana considerarem o homem como suspeito. E foram até o Colorado para falar com ele. Era o primeiro raio de esperança que as famílias da Abby e da Libby tinham. Eu quero justiça para as meninas, quero justiça para nossa família e para nossa comunidade. E quero esse cara preso antes que faça isso com alguma outra família. Mas a polícia estava com a pessoa certa? Os investigadores estão a mais de 1.500 quilômetros daqui interrogando esse homem. É possível comparar as fotos e dizer, com certeza pode ser esse cara. Mas logo a esperança foi destruída. Fomos até o Colorado e interrogamos ele. E ele não é uma pessoa que nós consideramos mais como suspeito. Aquele foi o começo de uma montanha-russa. Alguém era mencionado, todo mundo ligava e todo mundo queria saber e não dava em nada. E eu tentava não criar muita expectativa. 1 ano se passou e a polícia continuava sem pistas.
Mas, em janeiro de 2019, o caso voltou às manchetes. Outro agressor sexual foi preso a 160 quilômetros de onde os corpos das meninas foram encontrados. Agora, os investigadores dizem que estão investigando este homem. A notícia se espalhou rapidamente. As fotos tiradas pela polícia mostravam uma semelhança impressionante com o retrato falado do assassino. Estranhamente, as redes sociais do homem estavam cheias de posts relacionados a crimes sexuais e jovens desaparecidos, incluindo o assassinato da Abby e da Libby. Ele até postou o retrato falado que a polícia divulgou do possível assassino com a legenda: "Repassem, ele pode estar em qualquer lugar". Mas 3 meses depois, a polícia anunciou que a investigação seguiria um rumo diferente. Eles tinham novas informações sobre o assassino. Acreditamos que esse indivíduo tem idade entre 18 e 40 anos. Também acreditamos que essa pessoa é de Delphi. Eles divulgaram um novo retrato falado, junto com partes exclusivas do áudio e do vídeo feitos pelo celular da Libby. Meninas, desçam a colina. Após 26 meses de uma incansável investigação, com mais de 1.000 interrogatórios e 40.000 pistas analisadas, o superintendente da polícia não conseguia esconder a raiva ao falar diretamente com o assassino. Ao assassino, que pode estar nesta sala, o que os seus entes queridos vão pensar quando descobrirem que você matou brutalmente 2 garotinhas? Nossa, eu nunca vou esquecer. É difícil acreditar que se passaram 2 anos, mas eles ainda estão procurando o cara que matou as nossas meninas. E eu sou grata por isso. Para Kelsey, perder a irmãzinha é algo difícil de aceitar. Eu chegava em casa e ainda olhava para o quarto dela para ver se a luz estava acesa. Eu não queria que ela tivesse ido. Para a mãe da Abby, ainda é difícil controlar os sentimentos. Não se trata nem do que eu estou perdendo agora. É o resto da vida da minha filha que eu vou perder. A angústia é a mesma para as 2 famílias. Abby e Libby foram mortas. O assassino ainda está solto e eles querem justiça. Vou continuar lutando até não poder mais, até quando não estiver nesse mundo. Minha mãe descreveu muito bem. É como descobrir que você vai fazer uma cirurgia cardíaca, mas não vai ter anestesia. Não dá para resolver isso e vamos ter que viver desse jeito pro resto da nossa vida. É praticamente isso. Será que algum dia saberemos quem matou Abby e Libby? No Colorado, o mistério sobre o que aconteceu com um garoto de 13 anos assombra a família dele desde 2012. A história de Dylan Redwine começou no domingo, 18 de novembro, quando a mãe o levou ao aeroporto de Colorado Springs. Ele ia visitar o pai. Eu disse, olha, você não é grande demais para dar um abraço na sua mãe, então ele me abraçou e... Eu disse que amava ele. O pai do Dylan morava em Vallecito, uma pequena cidade no sopé das Montanhas Rochosas, na região de Durango. A mãe tinha conseguido recentemente a guarda total do menino, mas o pai tinha direito de visitá-lo. O Dylan era, de muitas formas, o meu melhor amigo. Desde o dia em que ele nasceu, eu passei muito tempo com ele quando era bebê. Ele era uma criança alegre, estava sempre feliz. O pai do Dylan o pegou no aeroporto pouco antes das 6 da tarde. Câmeras de segurança mostram essa imagem dele pouco depois de aterrissar. E esta, às 7h05, em um supermercado onde eles pararam a caminho de casa. Naquela noite, eles jantaram e assistiram um filme. Não aconteceu nada fora do normal naquela noite. Dylan planejava se encontrar com um amigo no dia seguinte. Mark levantou por volta das 7 da manhã e tentou acordá-lo. Achei que ele fosse acordar comigo quando eu saísse para ir à cidade naquela manhã, mas ele não quis levantar. E quando eu saí de casa, ele ainda estava dormindo no sofá. Após resolver alguns assuntos, Mark voltou para casa 4 horas depois, por volta das 11h30. Ele encontrou a porta aberta, a TV ligada e uma tigela com cereal na mesa.
Então pensei, ótimo, ele levantou e tá tomando café. Não havia nenhum sinal do Dylan, mas o Mark achou que não era nada. Deduzi que ele tivesse saído com algum amigo e perdido a noção do tempo, ou não estivesse prestando atenção, ele não usava relógio. Quando ele ia visitar o pai, ele adorava passar um tempo com os amigos e passava muito tempo com eles. Só depois que algumas horas se passaram e ele não apareceu para dar um oi em nada, que eu comecei a ficar preocupado. Mark pegou o carro e foi até as casas dos amigos do Dylan. Eles disseram imediatamente, não vimos o Dylan o dia todo, nem falamos com ele. Mark já estava preocupado. Ele não via o filho havia mais de 8 horas. E parecia que ninguém sabia onde ele estava. A mochila e o celular dele sumiram e ele não atendia as ligações. O Mark me enviou uma mensagem por volta das 5 da tarde, me perguntando se eu tinha notícias do Dylan, porque ele tinha desaparecido. Aquilo foi horripilante. Onde o Dylan podia estar? Após viajar para o Colorado para visitar o pai, Dylan Redwine, de 13 anos, desapareceu. Na tarde de segunda-feira, 19 de novembro, o pai informou o desaparecimento do filho à polícia. Foi difícil para mim entender o que estava acontecendo, porque acho que eu fiquei num estado de choque, sabe? Mark também avisou a mãe do Dylan, que vivia a quase 500 quilômetros dali. Ela não tinha notícias do filho desde domingo à noite e imediatamente disse ao filho mais velho que estava com um mau pressentimento. No começo eu não levei muito a sério, mas quando ela disse eu vou para Durango, eu vi que a situação era muito mais séria do que eu imaginava. Na segunda-feira à noite, a mãe e o irmão do Dylan fizeram a viagem de 6 horas de Colorado Springs até Durango e foram imediatamente para a delegacia. Nós só tínhamos esperança. Não tínhamos mais nada. Ninguém sabia onde o Dylan estava. A última vez que ele usou o celular foi às 9h37 da noite no domingo. Ele combinou encontrar um amigo bem cedo, às 6h30 da manhã de segunda. Mas o Dylan não apareceu. E às 6h46 da manhã, o amigo mandou uma mensagem para ele perguntando: "Cadê você?" Dylan não respondeu. E também não respondia a ligações da família, o que era incomum. Ele se preocupava muito com o sentimento dos outros, não machucava ninguém. A princípio, a polícia suspeitou que o Dylan tivesse fugido. Esperavam que ele estivesse só se escondendo na casa de algum amigo. A teoria fazia sentido, porque a situação entre eles estava tensa depois do turbulento divórcio dos pais. E Dylan não estava muito animado em passar o dia de ação de graças com o pai. Não se divirta demais, eu disse sendo meio sarcástico. E ela me olhou e falou, eu não vou mesmo. Mas Elaine estava preocupada. Ela disse que Dylan nunca fugiria e ficaria sem falar com ela. Ele teria me ligado nas primeiras 2 horas se fugisse. Quando a mãe do Dylan chegou em Durango, uma busca desesperada para encontrar seu filho já estava em andamento. As equipes de busca e resgate vasculharam a área próxima à casa do pai, procurando por qualquer sinal do garoto. Tinha cães farejadores, tinha equipes de busca, tinha vários quadriciclos, centros de comando móveis no lado da montanha, mapas, e estavam usando drones. Logo se tornava uma das maiores buscas que os moradores da região já viram. O caso de Dylan Redwine, um menino de 13 anos que desapareceu. Não teve nenhuma cabana abandonada, riacho, bueiro, não teve nenhum lugar que a gente não tivesse procurado. Chegamos até o ponto de contratar médiums. É possível que o Dylan tenha saído para uma caminhada e se perdido ou ficado desorientado? Nós continuamos determinados, dia após dia, torcendo para encontrar ele. Ele era o meu irmão caçula. E se tinha alguém que sabia se virar na vida, era ele. Mas eles tinham bons motivos para se manterem positivos. Um carteiro local acreditava ter visto Dylan na tarde em que ele desapareceu, andando por uma rua perto da casa do pai. Não tinha motivo para as pessoas suspeitarem que alguma coisa horrível tinha acontecido com o Dylan. Mas 4 dias depois, a situação toma um rumo sinistro. Cães farejadores sentiram o cheiro de restos humanos no Lago Vaiecito, que fica a 32 quilômetros da casa do Mark. Mergulhadores foram chamados, mas não encontraram nenhum sinal do menino.
Era realmente um mistério. Onde está o Dylan? Onde está o Dylan? Era o pior pesadelo para a família do Dylan, mas eles se recusavam a perder as esperanças. Em nenhum dia eu questionei ou duvidei que o Dylan estivesse vivo. A gente não quer pensar no nosso filho desaparecendo e, se isso acontece, não quer pensar que ele nunca mais vai voltar. Na unida comunidade de Vallecito, as pessoas não conseguiam acreditar que uma coisa tão horrível estivesse acontecendo nesse paraíso nas montanhas. Esse tipo de coisa não acontece no sudoeste rural do Colorado. A região é conhecida pelo rafting e pela pesca, não por crianças que desaparecem sem deixar pistas do que aconteceu com elas. Não faltavam teorias. Será que o Dylan se envolveu em um terrível acidente? E se ele foi sequestrado? Não eram só 1 ou 2 investigadores, era todo o departamento de polícia, o laboratório criminal do estado, todas essas entidades trabalhando juntas para tentar encontrar respostas. Centenas de voluntários se juntaram na busca. Mas após uma semana, o estresse começa a afetar a família do Dylan. Elaine e Corey acusaram o pai dele de não fazer o suficiente para encontrá-lo. Ele não saiu para procurar. Ele estava muito relaxado. O Mark ficou sentado numa poltrona reclinável vendo TV. Ele não fez nada. Nesta entrevista exclusiva para o Investigação Discovery, Mark disse que queria Dylan em casa tanto quanto todos da família. Como pai, é possível fazer o suficiente para encontrar uma criança desaparecida? Até essa criança ser encontrada, acho que ninguém fez o suficiente. 9 dias após o desaparecimento do Dylan, os investigadores fizeram um pronunciamento desanimador. Dado o período de tempo que passou, uma das teorias foi descartada. Os investigadores não acreditam mais que Dylan Redwine tenha fugido. Em seguida, a polícia obteve um mandado de busca para a casa de Mark Redwine. Disseram que o pai do Dylan não era suspeito e que era um procedimento padrão de busca. Mas ele foi levado para interrogatório. Acredito que eles pensaram que eu estava envolvido no sequestro do meu filho. Os investigadores colheram uma amostra do tapete da sala da casa do Mark para análise e apreenderam a caminhonete dele. A polícia não precisava ter esperado 10 dias para vasculhar minha casa. Eu teria permitido de bom grado sem o mandado de busca. Enquanto isso, a busca por Dylan continuava. Mas o terreno que cercava a casa do pai dele era de difícil circulação, principalmente ao longo da encosta de um pico de 3.000 metros, chamado Middle Mountain, que ficava a 1,5 km. Era irregular, rochoso e remoto. Eles estavam procurando uma agulha no palheiro no meio daquela montanha. Não dá nem para imaginar quantas horas ficaram lá procurando, tentando encontrar alguma coisa em uma região como aquela. Sem qualquer sinal do Dylan, a polícia estava aturdida. E 2 semanas depois do desaparecimento, os pais foram chamados para fazer testes de polígrafo. Eu passei sem o menor problema. Tudo que eu tenho é a palavra da polícia de que eu não passei no teste. Será que o pai do Dylan estava escondendo alguma coisa? Embora a justiça não leve muito em consideração o detector de mentiras, ele não é aceito no tribunal. Os investigadores levam. Isso ajuda a polícia a focar sua energia na pessoa que eles acreditam estar mentindo. O pai do Dylan podia saber mais do que estava revelando? Ou a polícia procurava no lugar errado? Dylan Redwine, de 13 anos, desapareceu sem deixar rastros. E, depois de uma busca exaustiva terminar sem resultados e o pai dele, Mark, não passar no teste de polígrafo, os boatos começaram. Alguns diziam que, como o Mark foi a última pessoa que viu o Dylan, ele devia estar envolvido no que quer que tenha acontecido. Praticamente desde a primeira semana do sumiço do Dylan, eu já achei que o Mark estava envolvido. Então, a mãe do Dylan fez uma declaração alarmante sobre o ex-marido. Poucos meses antes do Dylan desaparecer, ela disse que ele encontrou fotos perturbadoras na câmera do pai. Elas mostravam Mark usando roupas femininas e com uma fralda suja na boca. Quando o Dylan viu aquilo, ele ficou impressionado. Corey, irmão mais velho do Dylan, disse que estava com ele quando encontraram as fotos. O Dylan estava sentado na cama e disse: Corey, olha só essas fotos. E nós dois ficamos chocados com aquilo. Mark disse que as fotos eram falsas, negou que fosse ele.
e acusou a ex-mulher de fabricá-las para humilhar a ele. Olha, as imagens que eu vi foram manipuladas. Não sou eu nas fotos. Com toda certeza. 4 meses depois do desaparecimento do Dylan, em fevereiro de 2013, os pais do garoto tentaram colocar as diferenças de lado e participar juntos de um programa. Mas não demorou para se virarem um contra o outro. Você o machucou? Não, Elaine, eu nunca machucaria ele. Era um caso evidente de pessoa desaparecida, que se transformou em atração de TV em 1 segundo. Era a palavra de um contra o outro. E foi extremamente doloroso assistir a essas 2 pessoas se atacando em rede nacional. E o que você tira disso? Olha, eu fui atacado desde o momento em que subi no palco. Como você encontra a verdade com 2 pessoas com pontos completamente diferentes, uma colocando a culpa na outra, pela morte de uma criança? Em junho de 2013, quando o longo inverno do Colorado finalmente terminou, os investigadores retomaram as buscas por Dylan na Middle Mountain. Quando reabriram a ida para a montanha, foi quando realmente a busca começou no topo daquela montanha. Após 5 dias de buscas, uma terrível descoberta foi feita. Uma busca de 6 meses terminou da pior maneira possível. Restos humanos foram encontrados próximos à estrada principal que leva à Middle Mountain. Alguns fragmentos de ossos, pedaços de uma camiseta e uma meia. O local fica a cerca de 13 quilômetros da casa do pai do Dylan e testes de DNA confirmaram o maior temor da família. Os restos pertenciam ao Dylan. Ela é minha e de mais ninguém. Todo ser humano tem a capacidade de odiar. Mas o que provoca o sentimento de ódio? Ou nos leva a cometer atos de violência? A base da nossa psicologia está desenhada para buscar ameaças. A ciência é uma ferramenta poderosa e ajuda na luta contra o conflito. Não vale a pena lutar? Amor, não ódio! Por que odiamos? Um pedaço de mim morreu. Eu fiquei furiosa, confusa e abalada. Fiquei despedaçado. Eu dei um soco na mesa e gritei o mais alto que eu consegui. Eu ainda tenho dificuldade em pensar nisso. Foi uma descoberta devastadora, mas significava que agora os investigadores tinham provas para periciar. Foi um momento decisivo. Agora tínhamos restos humanos. Ele foi assassinado ou alguma outra coisa aconteceu ali? Por mais que seja difícil compreender que foi aquilo que nós encontramos, pelo menos nós o encontramos. Não está claro como o Dylan morreu. Ursos e onças vagam por essa região selvagem. É possível que ele tenha tido um trágico encontro com um animal perigoso? Os investigadores não revelaram nenhuma teoria, mas conduziram mais uma busca na casa de Mark Redwine. Em agosto de 2015, 2 longos anos depois dos restos do Dylan terem sido encontrados, a polícia deu uma declaração chocante. Os investigadores dizem que o menino foi assassinado. Foi uma notícia devastadora para a família do Dylan. Mas nós não íamos parar até encontrar a mente doentia que fez aquilo com o meu irmão. Mas havia mais notícias. No mesmo dia em que a polícia anunciou que Dylan foi assassinado, também identificou um suspeito, o pai do Dylan. Os policiais disseram que o comportamento e as declarações inconsistentes dele acionaram o alarme. Por que exatamente eu sou um suspeito? Ninguém consegue me responder isso. Mas a mãe do Dylan diz que não ficaria surpresa se o ex-marido estivesse mentindo. Todas as vezes que eu junto as peças, elas sempre me levam ao Mark. Toda vez. E mais uma revelação chocante foi feita. Além da mãe do Dylan, Mark tinha uma outra ex-mulher com quem também teve filhos.
Ela contou que durante o divórcio deles, Mark disse que ia matar os filhos em vez de deixá-la ficar com eles. E a mãe do Dylan acrescentou que Mark costumava fazer comentários estranhos sobre descartar corpos. Ele dizia quando nós morávamos na Carolina do Norte que tem uma grande área arborizada. Se um dia eu matar alguém, ninguém nunca vai descobrir. E eu ia desovar aqui, porque ninguém encontraria o corpo aqui. O irmão mais velho do Dylan, Corey, também alegou que o pai era capaz de cometer abuso e violência. Ele usava o medo e se a gente respondesse, ele começava a ficar muito violento. Mas o Mark negou veementemente todas as acusações. Eu nunca fui abusivo ou violento com ninguém. Ele insistiu que não tinha nenhuma ligação com a morte do filho. Eu não matei o meu filho. De jeito nenhum. Mark disse que encontrar alguns ossos não provavam nada. Eles pegaram uma coisa como aquela e distorceram, tentando transformar numa coisa que não é. Isso não confirma que um homicídio aconteceu. Também não confirma que o Dylan foi vítima de assassinato. E muito menos prova que eu matei ele. Ele também sugeriu que estava sendo incriminado. Ou Dylan estava naquela montanha e ainda está naquela montanha. Ou nunca esteve lá e aqueles restos que foram encontrados foram colocados lá para me incriminar ou me fazer parecer culpado. Mark também tem outra teoria. É possível que ele estivesse lá, fugindo de alguma coisa ou algo assim, e tenha entrado demais na floresta. Alguém confundiu ele com um animal e atirou nele. Para apoiar essa teoria, Mark postou vídeos nas redes sociais mostrando como era fácil escalar a montanha até o ponto onde Dylan foi encontrado. Eu mal consigo ver o telhado da minha casa. Dizer que um garoto de 13 anos não conseguiria andar por aquele terreno é um absurdo. Um garoto da idade dele andaria por lá sem problemas. Até uma criança de 6 anos conseguiria. Isso é completamente ridículo, porque naquela época Middle Mountain estava prestes a fechar. Não era possível subir naquela montanha. Em novembro de 2015, foi feita outra descoberta desoladora. O crânio do Dylan foi encontrado a 2,5 km de onde seus restos mortais foram achados. O crânio dele tinha ferimentos compatíveis com traumatismo craniano. A mãe do Dylan se convenceu de que Mark feriu o próprio filho. Eu acho que ele feriu o Dylan naquela casa e o levou até o topo da montanha naquela noite. Nada mais aconteceu durante quase 2 anos. Até julho de 2017, quando foi feita uma revelação surpreendente. Um júri de acusação fez uma denúncia contra Mark Redwine. A polícia o encontrou viajando pelo estado de Washington, porque trabalhava como caminhoneiro. Será que vocês podem me explicar o que está acontecendo? Sim, senhor. Seu nome é Mark? Isso mesmo. Mark foi acusado de homicídio em 2º grau e abuso infantil, resultando em morte. A acusação revelou que o sangue do Dylan foi encontrado na casa do pai. Eles encontraram sangue no sofá, embaixo de um tapete na sala de estar, em uma mesa de centro. E isso os levou a acreditar que tinham descoberto uma cena horrível. Cães também farejaram cheiro de cadáver na casa, dentro da picape do Mark e nas roupas dele. Mas, na entrevista que deu ao Investigação Discovery antes de ser preso, ele insistiu que jamais machucaria Dylan. Eu valorizava cada minuto que passava com ele. Ele era o amor da minha vida. Eu não acredito em nenhuma palavra que saia da boca daquele homem. A mãe do Dylan acredita que Mark atacou o filho como uma forma de machucá-la. Acho que ele matou o Dylan porque, se ele não podia ficar com ele, ninguém mais ia ficar. O Mark só se importava em se vingar. Esse é o mantra dele. É assim que ele vive a vida. Se eu quisesse machucar ela, não teria machucado o Dylan, teria machucado ela. Mark Redwine se declarou inocente de todas as acusações e permanece atrás das grades no Colorado. O julgamento dele está marcado para o final do verão de 2019. A mãe do Dylan espera finalmente conseguir justiça para o filho. Meu bebê foi silenciado naquela noite.
Eu quero que a pessoa que fez isso pague por ter matado meu filho. O pai do Dylan vai para a cadeia pela morte do filho? E a mãe dele, algum dia terá as respostas de que precisa? Versão brasileira, DPN Santos.